pelos pais, ou mesmo vai ter que elucidar os pais, vai ter que respaldar essa informação de que aquela criança está acima do peso, por exemplo, de que aquele padrão alimentar está equivocado, ou de que alguma doença identificar o que está acontecendo. Porque quando eu coloco ele no gráfico, eu tenho um parâmetro de comparar ele com outras crianças do mesmo sexo e da mesma faixa etária. Então é um baita norte muito melhor, mais acurado do que aquele olhar dos pais, do que aquele olhar da mãe, do avô, da avó, que está achando que aquela criança está magrinha. Porque gordinha não é tão comum chegar com essa ponderação. Mas os gráficos vão servir para isso, para eu poder ter um norte de que está sob controle, não está sob controle. Mais ainda, por interferência dos gráficos, o que a gente vai ter? Uma forma de comparar o desenvolvimento dessa criança. Eu vou comparar essa criança com ela mesma em diferentes momentos da consulta. Por isso de consultas periódicas, né? Por isso que dentro da agricultura a frequência é muito importante. A anotação desses dados é muito importante. Trazendo mais informação para o gráfico. Eu já poderia que eu tenho gráfico para menino e para menina. O que mais que eu tenho gráfico? Que seria importante, recordando o que você já virou lá no laboratório. Só de peso, só de altura. O que mais que vocês mexeram? Perímetro cefálico, que vai até 2 anos, e agora tem uma nova diretriz para estender até mais ou menos 3 anos. E agora tem uma diretriz que está prolongando um pouquinho mais em função provavelmente da zika, para acompanhar o perímetro cefálico. Até 2 anos. Pode ver que na academia vai até 2 anos. Tá? E outros gráficos que a gente tem? Lembra lá o que vocês preenchem? Peso, estatura, perímetro cefálico, tudo correlacionando por idade, né? E tem o gráfico de IMC. Não tem o gráfico de IMC? Dentre esses gráficos, qual é aquele que vocês consideram mais fidedigno, que vai me passar as informações mais acuradas com relação àquela minha criança, ou conjunto daquela minha criança? IMC. O IMC que vai me trazer isso. Por quê? Às vezes aquela criança, eu coloco no gráfico do peso, e ela está lá em cima do gráfico do peso, que a gente tem a nomenclatura de falar percentil ou Z-score. Ela está no percentil, que vai até de 0 a 100, está errado, ela está sentindo muito vocês. De 0 a 100, ainda é o mesmo tempo, não foi o mesmo. De 0 a 100, que eu vou tentar encaixar essa minha criança dentro dessa evolução. Contando que é de 0 a 100 crianças, na mesma faixa etária do mesmo sexo dela. Então, eu coloco essa criança no gráfico e ela vai estar no peso, lá no percentil 99. É muito. De 0 a 100, 99, ela está quase no limite dela. Eu interpretando isso, quando eu pondero o percentil, o que eu quero falar? Pensa numa fila da escola, lá vendo o meu adulto pediátrico. Pensa na fila da escola, eu falar que a minha criança está no percentil 50, significa que ela está exatamente no meio da fila. Se eu estou falando isso em relação ao peso, significa que ela tem um peso acima de 50 crianças da faixa etária dela. Se ela está no percentil 75, significa que ela tem um peso acima de 75 crianças da faixa etária dela. Entenderam isso? E isso é uma forma de eu ponderar para os pais. Estatura. Ah, essa criança está na estatura no percentil 85. Mãe, na filinha da escola, os pais adoram saber que isso é grande. Na filinha da escola, ele é o último ou penúltimo da fila. É mesmo, doutor, ele fica bem no finalzinho da fila. O que é muito palpável para a gente entender agora é essa correlação de percentil. Tem sentido para vocês agora? E isso eu vou estar explicando para a mãe. Mãe, pensa na fila da escola. Olha ali, ele está muito baixinho, ele está muito no início da fila. Então a gente tem que otimizar isso. Tudo bem? Então a gente vai trazer lá para o peso. Eu estou pontuando que minha criança está no percentil 99. É muito, é pouco? Fala mal? Pode falar, hoje pode falar qualquer coisa para vocês, ainda não tem esse conhecimento. Não vai ser na fila. Está no final da fila, está tenso, né? É bom estar ali no meio da fila. Eu tenho uma faixa de normalidade. E essa faixa de normalidade, pontuando o percentil, vai estar entre o percentil 3 e o percentil 97. Certo? Eu tenho essa zona de transição. O que está acima disso me chama a atenção, mas não necessariamente vai ser patológico, no sentido de eu estou avaliando essa criança, ela está no percentil 99.
89 de peso. Opa, será que ela está gordinha? Eu olhando a foto isolada do gráfico de peso, ela vai estar lá em cima. Então, sugestiona que ele seja gordinha. Mas se eu pegar o gráfico de estatura, ela também pode estar lá em cima. E quando eu correlaciono os dois, que seria meu gráfico de IMC, ela vem para a faixa de normalidade, porque ela é toda proporcional. Por isso que o gráfico mais fidedigno é o gráfico de IMC, porque eu vou correlacionar esses dois dados, o peso e a estatura, tá? Assim como, às vezes, o peso está ali no percentil 15, que está dentro da minha zona de conforto, de normalidade, mas quando eu vou avaliar a minha estatura está lá no percentil 85. Quando eu jogo lá no IMC, vai jogar lá embaixo no IMC do gráfico dessa minha criança. O que eu vou pontuar? Apesar de ambos isoladamente estarem numa faixa de normalidade, essa minha criança é toda desproporcional. O que me ocasionaria, olhando para essa criança, ela é alta e magrinha, prejudica o IMC dela. Vocês conseguiram visualizar isso? Me chama a atenção? Me chama a atenção. Quando eu estou avaliando o status nutricional dessa minha criança, ou mesmo quadro de patologias em geral, qual o gráfico que vai me alterar primeiro, que vai me chamar a atenção nesse fluxo de puericultura? Ele não veio por nada, você colocou no gráfico, ele tinha uma tendência ali em avaliações anteriores de seguir no percentil 50 de peso. Hoje, ele está seguindo no percentil 15 de peso. Tá normal, não tá? Tá dentro da minha zona de conforto de normalidade. O 50 está dentro do 3,97, o 15 está dentro do 3,97. Porém, eu avaliando essa criança com duas fotografias, ela, comparada com ela mesma, me deu uma diferença. Ela desviou da curva dela. Vocês desviaram? Por isso que eu tenho que marcar toda a consulta, por isso que com uma avaliação eu não consigo imprimir maiores diagnósticos. Eu preciso de uma evolução dessa minha criança. Ao passo que você vai, pesa a minha criança, ela está lá, nasceu percentil 15, consulta de 1 mês, de 2 meses, 6 meses, tudo segue no percentil 15. Você olhando, você olha, a Maria é mais magrinha, mas ela está dentro da zona de conforto. E ela comparada com ela mesma, esse é o perfil de crescimento dela, tá bom? Esse é o perfil de desenvolvimento dela. Mas a gente não é para se conformar com aquele ditado, a criança é pequena, vem o pai e vem a mãe pequena. Calma aí, eu tenho que comparar ela com ela mesma. Um dado bem importante é interferência genética, que daí a gente fala, não, o pai e a mãe são baixinhos, por isso que a criança é baixinha. A partir de que idade, de quantos anos, o fator genético vai ser realmente influenciador nesse meu padrão de desenvolvimento poderostatural, como fator intrínseco ali? Já na infância, assim. Na infância é minha vida inteira. Quando eu estou na viagem, aí a mulher, chegou ficha. Aí eu, que idade? 4 anos, você é velho. 2 anos, ou chute, pode jogar. Não, eu não sei se é verdade. Eu teve uma beijada, quando ele completou 2 anos, eu fiz a medição dele. Olha, provavelmente ele vai ter 1,97. Ele com 2 anos dava para ter uma medição. Não sei se é verdade isso. Não, a gente calcula um alvo de crescimento, né? Uma variação, mas aí é o cálculo do de crescimento tá aí também. Aí eu joguei do na realidade, a partir de 2 anos. Até 2 anos de idade, o pau pode ter 2 metros. Ele não está influenciando na criança. Esse fator genético só começa a influenciar a partir de 2 anos de idade. Tá bom? Antes disso, o que vai estar interferindo? O fator nutricional. O fator extrínseco. Tanto nutrição, quanto infecções respiratórias de infecção, por exemplo, essa criança fica doente direto, ele não consegue aporte calórico para poder canalizar para o crescimento. Ele tem que estar canalizando para se defender das infecções externas. Então, fator nutricional que vai trazer o crescimento dessa criança com 2 anos de idade. Fator genético de 2 anos em diante. Puericultura extremamente necessária, porque quando eu vou identificar aquele bebezinho que está lá, com 1 mês e meio de vida, está pingando no gráfico lá abaixo do percentil 3. O que está acontecendo? Que possibilidades? Que possibilidades pode acontecer? Esse bebezinho que nasceu e não está ganhando peso.
produção, o que está interferindo para essa minha criança não ter um padrão de desenvolvimento. Porque ali ela não é mirradinha, porque a mãe e o pai são mirradinhos. É déficit nutricional, né? Comecei com fome. O que vai acontecer? Vai ganhar um pouco mais de peso, mas isso é nosso poder. Quando a criança tem um problema e ela não ganha peso, isso também deve tipo assim, deve. Tem uma criança que faz um diagnóstico tardio de alergia proteína vegetal. Às vezes a criança tem diarreia, tem sangue, tem diarreia, vai passando pelo interior desse sangue. Vem na gente, uma criança que teoricamente com ano de idade ela vai ter 10 quilos, ela chega com 7, com 6 quilos, entendeu? Leva isso como fator. São causas externas. Causas internas começam a melhorar somente a partir de 2 anos de idade. Pois bem, quando eu identifico essa criança, essa mesmo de 1 mês, ela no primeiro mês de vida, o peso, ela nasceu no percentil 50, quando eu fui avaliar o peso dela no mês de vida, está lá no percentil 3, que chamou a atenção. Quando eu vou avaliar a estatura, está seguindo, está fluindo, ela ainda não desviou, ela nasceu no percentil 50 e está mantendo-se no percentil 50. Com essa informação, o que chama a atenção primeiro quando eu estou avaliando um gráfico, quando eu estou fazendo a floricultura, quando eu tenho alguma agressão, quando alguma coisa não está fluindo adequadamente, o primeiro gráfico que vai me chamar a atenção é o do peso. Algo secundário, que daí a gente já pressupõe que essa agressão já é crônica quando eu tenho interferência numa queda de percentil no peso e quando eu tenho uma queda de percentil da estatura dessa minha criança. Ela continua crescendo, o peso está capengando, daqui a pouco não estou dando mais conta, a estatura também está capengando. Certo? Meninos, outro ponto para a gente ter algum julgamento. Vocês sabem ou têm a ideia que tem vários tipos de gráfico a depender do biotipo da minha criança? A depender da necessidade da minha criança? Por exemplo, colocar uma criança atípica num gráfico de uma criança típica, eu vou estar roubando dessa minha criança típica. No sentido de síndrome de Down, eu tenho um gráfico específico para desenvolvimento de síndrome de Down, tanto de peso quanto de estatura. Gente, vocês sabiam que tem Barbie e síndrome de Down? Barbie e síndrome de Down. Eu descobri agora mesmo, eu era presente da minha filha e tinha uma Barbie que eu quero dar uma Barbie cadeira de roda. Eu ganhei uma Barbie e síndrome de Down, é inclusão. Aí tinha uma Barbie e síndrome de Down. E do lado, ela realmente tem um perfil mais baixinho, tem um perfil mais gordinho, assim, mais fortinho. Muito interessante. Só um grande adendo, né? Voltando. Tem um gráfico específico para síndrome de Down, porque o padrão de desenvolvimento, eu não vou esperar que ela vai se adequar ao padrão de desenvolvimento de uma criança típica. Eu tenho um gráfico para outras síndromes também, para síndrome de Papal, que tem um padrão de desenvolvimento diferenciado. Assim como eu tenho um gráfico para criança com acometimento neurológico. Eu não posso colocar uma criança que é cadeirante, que não movimenta nem braço nem perna, num padrão de peso esperado para uma criança típica. Por exemplo, uma criança de 8 anos tende a pesar normalmente 28, 32 quilos. Eu tenho ali essa faixa. Uma criança de 8 anos que é neuropata cadeirante, ela vai estar pesando 15, 16 e está perfeito para ela. Porque eu vou colocar ela no gráfico de acordo com a atividade metabólica que ela tem. Dentro desse quadro de paciente com acometimento neurológico, eu vou ter aquele neuropata que anda, ok, então tem déficit de interação. Aquele neuropata que é sentado, não deambula, mas ele mexe os braços. E aquele neuropata que é acamado, não faz nada. Vocês estão vendo que mesmo dentro da gama dos pacientes atípicos, eu tenho que ter uma distinção de acordo com a atividade dele. Outro ponto, pacientes sindrômicos, pacientes com neuropatia e paciente prematuro, ele tem que ter um gráfico específico. Na caderneta que vocês viram, aquele livrinho lá, ele tem um gráfico específico. Vocês já se atentaram? É a primeira folha, que tem um monte de linha, um monte de número bem pequenininho embaixo. Por que é importante eu meter ele? Porque eu também vou estar roubando do meu prematuro. Se eu colocar ele na minha faixa de puericultura, ele nasceu de 32 semanas. Eu colocarei ele no mesmo gráfico de uma criança que nasceu com 40 semanas. Sempre que tiver 40 semanas vai estar se destacando melhor no peso, vai estar se destacando melhor na altura, porque ele já nasceu muito maior, ele já ali, o outro ficou largado, tá? E essa correção que é o que a gente tem que fazer para ter um grau de igualdade, a gente vai fazer até 2 anos de idade. Como essa correção, que é o que a gente fala, idade de nascimento e
idade cronológica, que é a minha idade, perdão, a idade cronológica e a idade corrigida. O que a gente vai lançar no gráfico vai ser a minha idade corrigida. Como é que eu vou corrigir? Minha criança nasceu de 32 semanas, eu sempre vou ter que corrigir até 40 semanas e vou identificar qual é o déficit, qual é a minha diferença entre essas duas crianças. Então, se ela nasceu com 32 semanas, ela vai lá na minha consulta de 3 meses, eu tenho que sempre diminuir 2 meses daquela minha idade de nascimento dela. Então, teoricamente, apesar dela ter 3 meses de nascido, quando eu for colocar no gráfico, eu vou colocar no gráfico de 1 mês de nascido. Porque 40 menos 32 dá um déficit ali de 8 semanas. Então, para tudo, ela tem 2 meses de déficit, de desconto. Para peso, para estatura e para desenvolvimento neurológico. Eu não posso cobrar que esse ser que nasceu de 32 semanas, quando tiver 6 meses de nascido, ele sente. Porque, teoricamente, de desenvolvimento, ele está ali com 4 meses. Com 4 meses ainda não senta. Tá? Para desenvolvimento neurológico, para peso e para estatura. Catrinho cefálico e sempre eu vou ter que fazer a minha idade cronológica e a minha idade corrigida. Dúvida com relação a isso? A esse universo todo, paralelo, dos gráficos e complexo, perfeito. Para a gente avaliar e tá ali na poricultura, vem por quê? Consulta de rotina. E a gente está ali com a faca e o queijo na mão para poder situar e pontuar, fazer os diagnósticos o mais precoce possível. Tá? Professor, tá ali dentro. Se a criança nasceu de 27, eu vou fazer a correção para 40? Não, 37 já teve. Se nasceu de 36, eu faço correção para 40. Tá? 37 já teve. 37 e 37. Nossa, mas eu tenho que ficar com Meninas, abram o celular aí no site da sociedade e coloque gráficos. A sociedade brasileira de Geografia. A mais linda de todas. Gráficos. Acharam quanto? Exato, são vários. Vários, porque daí tem tudo, inclusive para essas variações que a gente tem agora. Qual é o gráfico que a gente tem que se ater? O gráfico da OMS. O gráfico da OMS, eu estou comparando as minhas crianças brasileiras com as crianças do mundo todo, porque foi feito um estudo utilizando essas crianças do mundo todo, não são só crianças da Alemanha, dos Estados Unidos, porque daí as nossas sempre estariam em defasagem, porque tem algo constitucional também, né, influenciando. Viram? Então ali, quando eu for abrir e comparar, o gráfico da minha caderneta é o gráfico da OMS. Porque daí é um estudo feito a nível global, pegando todas as crianças daquela mesma faixa etária e jogando ali naquele meu gráfico e fazendo essas estimativas. Tem gráfico aí, pode ver, que faz menção a percentil, menino e menina, e faz menção a Z-score. É a mesma coisa, é só a nomenclatura de alguns artigos que vai usar Z-score e vai usar percentil. Eu gosto mais de percentil, mas vocês podem gostar mais de Z-score, e está tudo na mesma linha. Porque a gente tem que ter. Nossa, ficou todo passado, né? Mas, de qualquer forma, vocês estão vendo lá que eu tenho 3, o 15, o 50, o 85 e 97? Lá na minha continha? Aceita, eu não estou mentindo, não. Abram um aí, abram um de percentil no celular de vocês. Qualquer um de percentil, de menino, menina, de peso, por exemplo.
Góis, coloca ali, ele tem 3 anos e 6 meses e pesa 23 quilos. 3 anos e 6 meses e pesa 23 quilos. Ah, eu vi o altura. 3 anos e 6 meses e pesa 23 quilos. É de peso? Não, de peso, só de peso. Está lá embaixo, Zero a vida. Abre o gráfico de menino, de peso e percentil. Tem 3 anos. 3 anos e 6 meses. Ah, então essa variação de peso interfere? Super interfere. Eu preciso colocar no gráfico, inclusive, esse quebradinho. Quantos quilos é? 23. Isso aqui. Tá no gráfico de menino? Então aí tá. 23. Meninos, gráfico de percentil, de menino e de peso. Agora nos 5 anos para cima. Menino e peso. 23 quilos. 23, 3 anos e 6 meses. Ele tem 3 Um ano, 2, 3, 4, 5 Vamos fazer junto aqui, pra gente não perder. Gráfico de menino com peso, é uma criança típica, que tem 3 anos e 6 meses. Então, 3 anos e 6 meses. E ele tá pesando quanto? 23. E a minha faixa de normalidade é verdade, agora eu entendi. Oi? Entendeu? Para ele Idade embaixo e peso na minha adequada ali mesmo, mas assim ele teria que estar. Ele tem 96. Exato. Ele está ali acima de 97. Quanto exatamente eu não sei, deve estar no 100 e pouco. Mas me chama muito a atenção esse peso dele. Pode ser que ele seja uma criança proporcional, eu posso dar esse voto de confiança quando eu for olhar o gráfico de estatura dele. Porque pode ser que ele seja gigante, por isso que o peso dele está tão alto, né? Aí eu correlaciono com o meu IMC. Mas viram como a gente tem que fazer? Vocês não estavam pontuando com a Andressa no relatório? Vocês colocaram algumas crianças no gráfico? Seria exatamente isso, e trazer essa interpretação para a mãe. Outra sugestão, uma criança menino, para aproveitar que já está aberto aí, 1 ano, 13 quilos. Um ano certinho, foi na consulta lá de aniversário de 1 ano, 13 quilos. Tá em cima da linha preta. Sim. Tá aqui, ó. Da linha Tá em cima da vermelha. preta. É 13 quilos, cara. Tá aqui, mano. É da Pra cima quando? Quando a gente vai passar algum caso, meninos, quando a gente vai passar algum caso, eu tenho que falar. Um ano de idade, 13 quilos. Quadrado assim. E eu não estou conseguindo entender o que vocês estão falando com essa nomenclatura de 1 quadrado acima. Eu preciso saber que percentil que essa minha criança está.
Porque daí eu consigo entender. Me falando que ela está entre percentil 50 e percentil 85, eu já tenho noção que ela está na faixa de normalidade. Ou que ela está acima do percentil 97, já tenho noção que ela está fugindo da normalidade. Acima do percentil 97. Viu como ficou claro agora na nossa comunicação? Isso você vai ver no artigo. Verdade. 97. Você chegou atrasado, mas eu vou falar. O que é o 97, especialmente para Vinícius? Para todos os outros, pode ser que ainda não tenha entendido. O 97 significa de uma curva de 0 a 100, é um comparativo. Eu tenho 100 crianças naquela projeção. Se a minha criança está ali com um peso de 97, significa que ela é mais pesada do que 97 crianças dessa minha fila, que vai de 0 a 100. Tá? Isso é válido para a estatura. Se está no 85, significa que ela é mais alta do que 85 crianças que estão ali naquela fila dela. Certo? E eu tenho padrões de normalidade. Eu tenho percentil 3 e percentil 97 como intervalo de normalidade. Essa minha criança tem 1 ano e pesa 13 quilos. Que percentil que ela está? Tá gordinha? Não sei, não vi a estatura dela. Não vou pro meu barulho, não. Vocês têm que ver a estatura dessa criança. Tá bom? Aí eu coloco, ploto lá no gráfico do IMC, ela tá linda, percentil 50 no gráfico do IMC, porque ela pode ser muito bem grande. Tá? Deixa eu ver o próximo. Pro Z-Score é a mesma coisa, só que ao invés de ter 50 vai ser Z-Score 0. O 15 vai ser menos 1. O 85 vai ser mais 1. E assim sucessivamente. Tá bom? É a mesma equivalência. Só que vai mudar só essa nomenclatura, mas a interpretação é a mesma. Vocês vão conseguir interpretar agora o gráfico? Vai, Vinícius. É porque olhar aqui está exatamente um quadradinho assim, né? Seria o quilo. Eu não poderia falar que está 1 quilo acima do peso? Às vezes, até pode ser válido dimensionar para a mãe quanto é esse acima que a criança está. Assim, olha, o peso ideal dessa criança seriam tantos quilos. Pode. Mas não é algo que a gente utiliza tanto. A gente pode ponderar que ele está ali acima do percentil 97. Eu já entendi que ela está gordinha, olhando só o gráfico do peso. Tá? Um quadradinho. O que eu estou falando do quadradinho? É igual. Esse é o escola, exato. É a mesma coisa, só que tem que fazer o chegar. Quem quiser é o 50, aqui é o 85, aqui é o 3, exato. Aqui é o 85 e o Peixe no parede. Chama atenção. Por que chama atenção? E a gente tem que estar de olho. Às vezes o ser alto também pode ser um problema. Ser baixinho é um problema, pode ser com interferência hormonal, uma interferência nutricional. E o ser alto também. O ser alto pode ser que aquela criança que está ali com 3 anos de idade tem um padrão hormonal de desenvolvimento já com 6 anos de idade.
Por isso que ela hoje tem 3 anos, mas tem uma estatura de 6 anos. Qual é o meu problema com essas crianças que são muito grandes? Ela está toda acelerada de crescimento e isso vai culminar também no padrão de aceleração de maturação sexual. Então, esses muito altos eu tenho que ficar de olho porque eles podem entrar em puberdade precoce. Certo? A minha filha mais nova, ela é super alta, ela é para 199. E a gente é de olho para a puberdade precoce. Porque ela tá compatível com a idade. Ela é alta, mas faz o raio-x de idade óssea. Ela tem a mesma idade que ela está oficialmente cronológica. Então ela não está hormonalmente discrepando ali da idade. Sanou a dúvida? Que o grande também eu tenho que ficar de olho. Tá? Eu contei de manhã, que na aula para vocês, tinha um idoso no ano anterior. A gente foi no aniversário e estava minha filha. Aí ela chegou, amiga, segunda-feira tu leva a Maria lá no consultório? Por quê? Porque ela é muito grande, tá? É grande. Por isso que a gente não pode cuidar do nosso filho. Minha filha é grande, máximo. Segunda-feira, amiga, porque eu quero pedir uma ressonância, porque eu quero ver se não tem nada na cabeça. E meu Deus, ela olhou pra minha filha, achou que tinha um tumor e eu tava achando o máximo ela achar a menina grande. Porque é tão grande que a gente tem que ver se não tem algum distúrbio de estimulação de crescimento. Tá? É tenso. Mas a mãe gosta de deixar tudo grande. Meninos, alguma outra dúvida? Quem foi? Você é o meu paciente pediátrico adulto. O que você está lanchando? Eu não sei. Muito bom falar para gastro isso. Excelente. Não entendi. Assim, teve algum dois que seria pior, sabe? Tem o que é mais comum acontecer, que é o extremo inferior. O superior não é dos mais comuns a acontecer, não. Tá? O inferior, por exemplo, se eu for colocar o Johnson, no caso de ontem, ele tinha 11 meses e 6 quilos, né? Coloca aí 11 meses e 6 quilos, onde é que ele está? O Johnson, no caso de ontem, aquele que só tomava mamadeira, 11 meses e 6 quilos. Abaixo do percentil de 3. E o que vocês falariam se fosse o doutor Guilherme, no caso lá de ontem, que atendeu ele, teve um hiato de 4 meses e agora ela voltou na consulta com 11 meses. Ele está desnutrido. Ele come pouco. Então, qual é? A senhora vai me dar algo para abrir o apetite dele, um estimulante de apetite? Eu não uso, eu não sei nem prescrever, porque não é o caminho de tratamento de nenhuma criança. Eu tenho que orientar, por exemplo, do Johnson, eu tenho que orientar ele a comer, eu tenho que orientar a rotina de alimentação. Se ele só toma mamadeira, que era o que ela preconizava, ficou doente várias vezes, vai implicar realmente em alguma alteração nesse meu gráfico. Então, você olhando ele com 6 meses, ontem a gente não tinha o gráfico, com 6 meses ele está no percentil 1? Abaixo do 15 ou abaixo do 3? Abaixo do percentil 3. Está normal? Eu nem sei qual foi a foto anterior que ele teve, mas eu sei que ali ele não está normal. Eu não coloquei peso de nascimento, né? Mas a gente vai ter os exemplos. Para a gente comparar, pode ser que ele tenha nascido no percentil 50 e agora ele está no percentil menor que 3. Super grave, porque ele desescalonou 2 percentis. Né? Por quê? Como é que vocês modificariam isso? Meninos, o que você falaria para essa mãe? Qual a orientação? Por que o gráfico dele está chamando tanta atenção? Ele está desnutrido, que é o que a gente vai ver segunda-feira. A gente já deu uma olhada geral ontem, né, que ele toma muita mamadeira, apesar de eu não ter colocado frequência, nem volume da mamadeira, e nem composição da mamadeira também. Tipo de leite, e não necessariamente o tipo de leite. Pode ser que ela esteja dando lá um NAN da vida, uma fórmula infantil. Mas eu tenho que ver como ela está preparando essa fórmula também. Porque por mais que ela me fale um volume adequado, a fórmula adequada, se ela estiver diluindo equivocadamente, também não influencia negativo. Já tem onde você fala mais agradável? Meu amor, tem introdução alimentar com achocolatado. O céu é o limite.
Mas eu boto, doutora, porque ele só toma por Nescau. Tipo, quem deu o primeiro Nescau pra ele, né? Chama quem deu o primeiro Nescau. Ele não foi comprar o Nescau dele no mercado. Não, a gente chama equipe multiprofissional. Super chama equipe multiprofissional. Dentro da gastro, é importante a gente deixar muito claro para o paciente. Não, eu da gastro, vejo se tem algum problema no tubo. Se tem alguma coisa doente, de orientar a compor o prato, tudo isso, é minha equipe multiprofissional. É a nutricionista que vai me nortear isso. Vai, Vinícius. Estou esperando, tá ali, tu tá com casa, se tu não interferir, essa criança vai voltar de novo. Então, aí a gente ia... Voltar mais ainda, porque ela não tá de novo. Podia ver, trocar mais líquido do que o sódio. A alimentação, começar a dizer arroz, feijãozinho, batata. Comida de verdade, né? Ah, não vai dar nem um aperitinho? Alguém já tomou hoje? Tinha um biotônico, alguma coisa? Ô Deus, eu nunca precisei tomar. Eu não tomo contrário, minha mãe tinha que me amarrar. Nunca tomei. Tem uma fórmula. A gente não dá estimulante de apetite. O que a gente pode trabalhar dentro da pediatria? Alimentos mais calóricos. Então, vai comer como fruta abacate. Eu vou colocar o mel em cima desse abacate, ele vai comer uva passa. E tem fórmulas que são mais calóricas. Eu não estou dando nada para estimular. Se aquela criança está acostumada a tomar 120 ml naquele horário da manhã, ela vai seguir tomando 120 ml. Qual vai ser a diferença? Ao invés de eu optar por um leite que tem 0,7 caloria por ml, eu vou optar por um leite que tem 1,5 caloria por ml. Ele vai ter a mesma ocupação da capacidade gástrica que ele tem com um alimento que é muito mais calórico. Esse leite eu nunca provei, não posso. Eu falo, olha, não posso. Eu posso brincar. Hoje em dia tem aqueles suplementos alimentares em gominha para criança. Tem outro momento. Eu vou dar daquilo para criança. Fala de vitamina? Tem algumas, por exemplo, hoje, o que flui muito bem é ômega em gominha. Não tem o outro tudo. Perfumaria, em geral, eu não tenho validação daquilo. Probiótico, um exemplo desses. Probiótico em gominha. Aqui no Brasil eu não confio, porque não tem nenhum pronto da indústria farmacêutica e no manipulado, nada me garante que para fazer a gominha eu tenho que colocar água quente, que aquela temperatura da água quente não mata o meu bicho. Entendeu? Do patati patatá que tu quer falar? Tem umas vitaminas assim, né? Patati patatá, essas coisas. Vou te falar que dando genérico assim não é interessante. Se a criança não tiver um déficit de vitamina C, eu não preciso da vitamina C. Se não tiver um déficit de vitamina B12, eu não preciso dar. Não vou patati patatá mesmo. E tem umas que é suplemento alimentar. Você já viu muita mãe para as crianças e tal. Tem Onde vocês estão dando? Eu estou tentando lembrar algum exemplo desses aí, porque eu já vi polivitamínico. Porque, por exemplo, teve um que veio no ambulatório, a criança não queria comer, e aí a mãe comprou um suplemento alimentar dessa de gominha e começou a dar frio, porque não tinha comer. Não, é gominha, tem vitamina. Esse suplemento alimentar é forma de gominha. Normalmente é polivitamínico, quando vem assim. Que a gente pondera mais que é polivitamínico nesse contexto. Não me são vitaminas. Sabe por quê? Vamos pensar nisso. Eu não estou ensinando ele a comer agora. Eu estou dando suplemento alimentar. Em que momento ele vai aprender a comer? Ele vai viver a vida inteira com a gominha? Eu tenho que zerar a vida a partir dali, que não é fácil. A gente tem que ter o comprometimento do cuidador também, para poder virar a chavinha para começar a aprender a comer. Tá? Eu tive uma tia que, meu primeiro filho dela, né? Ela me restringia muito, porque lá na minha avó, qualquer coisa do interior, dá pra esse menino tomar açaí. Não dá, não pode, tá bom. Aí ela começou a levar ele pra dentro do quarto, começou a dar comida, aí ele começou a recusar, aí daqui a pouco ele não queria comer mais. Aí ela levou ele ao pediatra, ele falou tudo, que ela tinha que parar com aquilo, que ela tinha que colocar ele no meio das defesas junto com a gente. Sim, isso influencia muito. E são aí, os passos
10 passos para alimentação saudável é comer em família. Aí ele não queria ficar, porque ele já estava acostumado com o quarto, ela se irritava, ela começava a chorar. Aí tinha que entrar todo mundo, minha tia, para É um pegar. transtorno. Gente, tem alguns padrões, parece que é tudo muito automático, que a amamentação flui porque é instinto, que a introdução alimentar flui porque a criança vai ter fome. Mas não é tão simples. Tem que ter uma orientação, tem que ter um segmento. Tem criança que desenvolve uma aversão alimentar, ela não quer ver colher na frente dela, porque ela começa com uma memória negativa de padrão de alimentação. Tem criança que não quer sentar na cadeira ali porque ela não quer comer. A gente está com a criança internada no colo, ainda hoje eu vi, mas ele tem uma sensibilidade oral, que ele não come. O que colocar de outro alimento ele vomita, mas peito ele toma. Dentro da gastro, por que ele aceita peito e não aceita outro líquido? É tudo o mesmo tubo, tudo o mesmo caminho. Eu não tenho dinheiro também, né? Ela foi no pediatra, ele é psiquiatra, Robinson. eu acho que é ele, tá? E aí ele diagnosticou a minha prima como se ela tivesse a mentalidade de um bebê. Tipo, ela estava com 1 ano, mas ela ainda estava com uma mentalidade de um bebê de 5, 6 meses. Isso acontece mesmo. A não ser que eu tenha algum outro transtorno associado a isso. E daí amplia o meu leque para TEA, para vários outros. Aí, por exemplo, ela não conseguia comer, ela tinha aversão. Aí a gente achava que era um problema gástrico, assim, como ele é se ela tinha refluxo ou não. Mas aí ele falou que talvez fosse por isso, Mas para eu encaixar ela nesse padrão, eu tenho que excluir toda e qualquer causa ali anatômica, mecânica que me justifique isso. E ao mesmo tempo tem criança que fala assim, não como cenoura, não gosto de cenoura. Eu falo, será que é alguma coisa com a textura? Não, mas outra coisa ela come. Doutora, não está comendo nada. E batata frita? Batata frita come. E pão? Come. Então é paladar, não é nenhuma desmotilidade do trato gastrointestinal. E às vezes a gente tem que dar essas sacadas para a mãe entender de que não é uma doença ali, é questão de seletividade, questão de transtorno sensorial, propriamente. Tá? Mais alguém? Suplemento não, só serve para enriquecer o patati patatá. E eu entendo os pais, porque não está comendo nada, pelo menos eu estou dando alguma coisa para aumentar a imunidade. Mas não é o caminho, dá trabalho, colocar a criança para comer direito dá trabalho e assim vai. Normalmente quando a gente sai de férias, eu não gosto nunca de sair da rotina. Tem que tomar café naquele horário, tem que almoçar naquele horário, porque é rotina. Foi tudo muito bem, a gente está de férias, é rotina. Aí quando está em dias normais, fala, nossa, como come bem, né? Ela fala, é rotina. E isso a gente tem que estimular desde os 6 meses de idade, quando eu tenho uma introdução alimentar nessa minha criança. Não tem quando a gente consegue na consulta, que elas acordam? Depende. Tem dia que acorda 8, tem dia que acorda 11. E depois do almoço, tem uma soneca? Depende. Ele não tem uma rotina, como é que ele vai aprender a comer? Tá? Quando a gente está trabalhando seletividade, eu trazer para uma rotina é o meu primeiro passo. Por mais que continue comendo besteira, de manhã continua comendo errado, mas eu quero que de manhã ele aprenda e tenha uma necessidade de se alimentar. Já estabeleceu aquele horário, depois a gente trabalha qual é o alimento que eu vou modificar naquele horário. Mas vamos voltar para os grãos. É muito importante a gente se ater que tem erro alimentar que vai interferir diretamente, mas amplia o leque porque eu posso ter doenças, outras no mais, que vão interferir diretamente, tá? Doença celíaca, hipotireoidismo, hipertireoidismo, que podem interferir nessa minha criança não estar crescendo. Eu avalio muito paciente em conjunto com a endócrino, que vem por déficit de peso e déficit de estatura. A endócrino já virou de cabeça para baixo, não é nada hormonal que justifique isso. Por que a gente tem uma deficiência de GH dessas da vida? Aí a gente vai avaliar se está tendo algum padrão de síndrome desabsortiva. Ele não ganha peso, apesar dele comer, porque ele está perdendo pelo intestino, um exemplo. Tá? Então o gráfico ali me chama atenção. A criança come muito bem e não ganha peso. Oi? Vamos lá. Peso elevado para a idade. Quando eu estou com um percentil acima do percentil 97 ou quando eu estou com um Z-score maior que mais 2. É aquela interpretação, um vai equivaler ao outro. Eu vou falar só do percentil, tá bom? Peso adequado para a idade. Olha o meu universo. Entre o percentil 3 e o percentil 97. Abaixo do peso para a idade é ali do percentil 0,1 e
3 e muito abaixo para a idade, ele está ali abaixo do percentil 0,1. O Johnson está ali, baixo peso para a idade, né? Ele não está abaixo do 3. Certinho? Tem que ir lá dentro passando. Comprimento para a idade e a mesma avaliação e a mesma faixa de normalidade. Meninos, a minha criança pesa 34 quilos e tem 1,38 m. Anotem aí, 34 quilos e tem 1,38 m. Ela tem 8 anos. 8, menino. Chama-se João. 34 quilos e 1,38 m. 8 anos. Mais uma vez, aí eu vou pedir para vocês, calculem o IMC dessa criança para mim, por favor. 8 anos. Calculem o IMC. Já vai ter que ter Quanto deu o IMC? Peso dividido por 17,85. Baixo peso. 8 anos, 34 quilos e 1,38 de estatura. Quando ele passa em cima da outra, Ele tá um pouco. Não, ela tinha que ter dois braços diferentes. Hã? Ela tinha que ter dois braços diferentes. No peso da altura. Não, tem que ter do IMC. Posso me colocar esse gráfico aqui de 2 a 7 anos? Pode. Tem quantos anos? Tinha 5, ele tem 19, meu. Mais uma que quer ser minha paciente pediátrica. É um menino ou uma menina? Menino. João Lindão. Ele tem 8 anos. Está na linha de 85. Vai ser de 85, né? Aí vamos treinar, fala percentil. Quando tiver assim no carro para preço, fala percentil. Acima de 85. Se está assim, um pouquinho acima do percentil 85, está entre percentil 85 e percentil 97. Isso. Ok. Meninos, vamos lá. Primeiro, como é que vocês calcularam o IMC? Mas aí, como é que vocês calcularam? E como é que você calculou o IMC? Calcula todo mundo dele, como é que você fez? Eu ligo a máquina. Eu sim. Calma aí. Fala pra mim. Altura vezes a altura, grau de calor. Depois pega o peso e divide por aquele valor guardado. Agora faz pra mim aí
dividido por 1,38 dividido por 1,38. Não precisa quadrado. Entenderam como é mais rápido fazer assim? Não é o peso dividido pela estatura ao quadrado? A gente sempre não dá errado como vocês fizeram, mas dá muito mais trabalho. Não é o peso pela estatura ao quadrado? Você calculou estatura vezes estatura, guardou aquele número. Depois pegou o peso e dividiu por aquele número guardado. Se você pegar o peso e dividir pela estatura, já fez o primeiro. Dividir pela estatura de novo, já fez o segundo. Guarda errado, tem que anotar, não sei o quê. Foi? Ensinei alguma coisa, não erra mais não. Bora, agora professora, eu quero calcular o IMC, eu faço questão de calcular o IMC. Pois bem, coloquei essa criança no gráfico do IMC e ela está em que percentil? Entre os 50 e os 80, pá. Entre os 50, ela tem 8 anos. 8 anos cravados. Você está passando o caso e eu quero saber qual é o IMC que ela está. Isso, eu só respondi aqui percentil. Então ela está acima do 85. Eu estou com promessa de quaresma, eu sei que não sei de muito, mas está no texto. 59 anos. Mas aqui, ó. Ele está no gráfico. Chama água da gráfico 59, 5 a Gente, trouxe lá então. Qual é o percentil que esse paciente de vocês está? Fala entre os padrões, porque a maioria não tem como a gente dimensionar. Está entre os 50 e os 85? Não, está acima do 85. Para mim está entre 85 e 90. Aqui, ó. Vocês estão em que grau? É de menino? É de MC? E está na idade Eu estou em 17 anos. Eu tenho 8 anos. Tem 4 linhas. Vocês se orientam qual gráfico vocês estão para não dar um diagnóstico equivocado. Afinal, qual gráfico que vocês estão e qual percentil? 85. Então essa criança está entre o percentil 50 e 85, mãe. Você está de parabéns. Eu olhando a foto dessa criança hoje, nesta consulta isoladamente, ela está dentro de uma faixa de normalidade. Se eu olhar a foto dessa criança anterior e ela estiver no percentil 50, o que está acontecendo com ela? Ela está ganhando peso. Ela está ganhando peso, porque isso aumentou o IMC dela. Ela pode estar até crescendo, porque é muito pesado falar que ela não cresceu, mas ela está ganhando mais peso do que crescendo. Meninos, vamos lá para esse problema que eu trouxe agora para vocês. Tem que ver se ela do CDC ou se é da OMS. É o OMS dos dois, mas eu acho que é porque eu sou dele. Mudando, ele é o CDC. Vamos lá. Meninos, deu entre hoje um percentil 50 e
é bom? Não necessariamente. Eu quero que ele se mantenha no percentil dele. Eu não quero que ele escalone nem para cima nem para baixo o percentil dele. Porque a partir do momento que o IMC dele sobe, significa que ele pode até ter crescido, mas que o peso dele foi maior o ganho do que de estatura. O que aconteceu para ele começar a ganhar peso? Assim como o contrário também é importante salientar. Ele estava no percentil 50, hoje ele veio estar no percentil 15 de IMC. Está dentro do meu padrão de normalidade? Tá. Entre o percentil 3 e o percentil 97, se eu olhar ele isoladamente, ele está lindo. Mas se eu olhar ele e comparar com ele mesmo da consulta anterior, ele teve uma queda de percentil. Por que será que ele não ganhou peso nesse intervalo? Ou ele ganhou só altura e por que o peso não acompanhou esse desenvolvimento dele? O que está acontecendo? Viram como eu não consigo, e às vezes eu fico limitada por ter só um ponto e imprimir outros diagnósticos. Mas não é prudente eu avaliar só um ponto, eu tenho que avaliar ele com ele mesmo e trazer as impressões de evolução dele. Diferente, se ele foi na consulta anterior, estava no percentil 15, hoje ele foi de novo, está no percentil 15. Tá maravilhoso, porque ele está mantendo, apesar de estar no percentil 15, que a gente julga ele mais baixo, mas está dentro de uma faixa de normalidade e ele está mantendo o padrão de desenvolvimento dele. Foi? Foi, Jussara? Não é, menino. Mas é porque ele estava picado. Não, menino, a minha avaliação, depois eu vou usar a minha avaliação, a minha avaliação quando eu observo um gráfico de IMC, eu tenho uma percepção diferente a depender da idade da minha criança. 5 anos é um divisor de águas na interpretação do gráfico do meu IMC. Por quê? A depender do percentil, a criança tem 4 anos e 9 meses e está, por exemplo, no percentil entre 97 e 99. Coloquei no IMC e essa minha criança está entre o percentil 97 e 99. Está lá em cima o percentil dela. Se ela tem menos de 5 anos, eu vou considerar ela sobrepeso. Quando ela completa 5 anos e 1 mês, ela está se mantendo ali entre o percentil 97 e 99. Agora a minha linguagem já vai modificar, porque agora ela vai sair de uma categoria de sobrepeso e já vai ser adequada a uma categoria de obesidade. Mesmo ela estando no mesmo percentil, virou de 5 anos de idade, a minha nomenclatura já vai modificar. O que eu gravei quando eu estava estudando era: agora eu vou ser mais incisivo. Tu não tem, vou mais brincar contigo não é sobrepeso não, tu tá obeso mesmo, tá? Assim como outra variação, que a categoria ali acima do 99 era obesidade, quando vira 5 anos e está acima do 99 eu vou considerar obesidade grave, tá? Então 5 anos é um padrão de interpretação. Aplicabilidade prática da nossa vida, nada vai mudar. Mas cai nas provas, cai na prova de residência, cai nas provas da vida em geral. Por isso que é importante salientar para vocês. Vida real, isso não interfere, não vai mudar nossa conduta, a gente vai continuar orientando o padrão de síndrome metabólica para essa minha criança. Independente se eu tenho um ou outro, vai seguir o mesmo padrão, tá? O próximo, eu vou pedir para vocês se dividirem ali em 5 talvez, são 4 casos. Eu quero que vocês coloquem essas nossas crianças, são 4 pacientes, no gráfico de peso, no gráfico de estatura e no gráfico de IMC, para a gente ter uma interpretação desse padrão de evolução, ter o que justificar para a mãe desse nosso paciente, tá? Tem a idade de nascimento e cada consulta você vai ter que ver, nessa consulta aqui que ele estava pesando tanto, quantos anos ele tinha, para eu poder colocar no gráfico. Todo mundo entendeu? Vou passar. Se dividam em 4. Quando completa 5 anos que vira obesidade. Quando completa 5 anos que vira obesidade, se eu tiver, por exemplo, percentil 97 a 99. Bonitinho, 3 anos. Ele tá só sobrepeso. Seguiu nesse percentil, tá com 5 anos e meio, você já tá obeso. E acima do 99 de obeso? Obesidade grave. Foi? Poderia ter falado só do gráfico de IMC, então? De crianças mais velhas, sim.
novas, eu preciso do peso, eu preciso da estatura. Tá? Tanto que o IMC fica mais prevalente quando a gente vai avaliar, vai até que idade os gráficos que tem na caderneta do seu filho? Até 10 anos. Depois de 10 anos a gente muda e vai priorizar o IMC, depois a gente vai utilizar, e é assim que que vai se manter o gráfico do IMC. Oi, vou passar lá. Separei aí. Dá pra ver? Mas dá pra ir lá e tirar foto. Quer sentar aqui? Esse é paneludo de 4 pessoas? Não, eu preciso de provar porque são 4 situações, 4 pacientes. Mas é para todos os grupos fazer todos? Não. Cada um vai pegar um caso. 6 pessoas. Divide nós 2. E eles dividem em 2, tá? Não, tem que dividir os grupos todos. É 2 grupos. Divide bem, 2 grupos e divide vai 2 grupos. A cabeça divide em 2, divide em 4, divide em 2. E o nosso grupo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, o peso dele atual vai chegar a algum momento que aquele peso vai ficar proporcional para a estatura e para a idade dele. Pensa comigo, uma criança de 3 anos que pesa 20 quilos me chama atenção. Uma criança de 5 anos que pesa 20 quilos já é mais suave, ele já entra no gráfico de normalidade. E isso é um dos cenários para orientação de tratamento de obesidade em criança. Não necessariamente que ele pesou 20, na próxima consulta ele tem que estar pesando 18. Se ele estiver pesando 20, eu já estou estourando fogos, porque daí ele está engrenando, porque ele vai estar crescendo e daqui a pouco ele fica proporcional. Tá? Vamos lá. Tirou foto? Aí escolha o que vocês vão querer. O Heitor. A gente está com o Heitor. Eu tô com o Paulinho. A gente tá com o Davi. Não faz Davi, não faz o Davi, não. O Davi de manhã deu errado. Pelo nome, não tem nem a chave. O Heitor é nosso. Pode dar o Davi. Então vai fazer. É que qualquer um só não faz nada. Menos Davi. Pega qualquer um. Pode ser repetido. Tudo bem. Aqui é o mistério. Deixa eu calcular os IMC. Tá onde esse coisa aí? É pra ver os IMC dele. Dá um papel, dá uma folha. E uma caneta e raciocinar aqui. Anota aí 12 anos. Anota aí 12 anos. Ele tem 12 anos. Altura, o peso e IMC. 32,3 dividido por... Que é isso aqui? O que é isso aí? É porque ela foi colocando em anos diferentes. Ele tem 28 quilos e 1,30 de altura. De quem que você tá falando? Então, A gente tá só organizando também. 12. Eu acho que a gente tem que pegar esses gráficos lá. Não, tem gráfico. Então, vou pegar ali. Ele foi na primeira consulta em abril de 2019. Vocês vão fazer a altura primeiro? Faz o primeiro de altura, que a gente já tem a altura dele. Mas tem que fazer o IMC. Faz os DMC e depois
encaixa nas idades. Alguém faz as idades. Vamos fazer na altura, então. Não, 14 anos e 2 meses. O primeiro é MC, 18 e 25. Nesse estatuto e não. Eu botei 1,33. Deu 18,25 o primeiro? Ela tem 7 anos, né? Mas já estão fazendo. Aqui ele tem 12, né? Então, do seu universo. A altura dele tá abaixo do percentil 3. Você tá fazendo de quê? Ainda fazendo IMC. Do Heitor. A primeira altura dele tá abaixo do coisa. Do percentil 3. Primeira coisa. Mas aí, primeira coisa, faz a primeira coisa. IMC 18. Olha, hein? A idade dele é 9 anos? Por que 14? Só que não é pra data dessa consulta aqui não, gente? Nós vamos calcular em cada data dessa. Deu quanto MC o primeiro? Tem que ver quanto que aqui com ele, primeiro ele com 9 anos, se ele tava no padrão ou não, entendeu? Aí aqui ele já tinha... Isso aqui tem que definir, então só no gráfico, né? Que vai Isso. a gente tem que ver a idade dele. Ah, tá. Então ele tem 9 anos. Que nem aqui, esse data de nascimento dele. Nessa consulta aqui ele tinha 9 anos, a gente tem que comparar o percentual dele assim. Isso, aí aqui com 9 anos, vai colocar ele no gráfico com 9 anos esse peso, marca lá. Essa estatura, marca lá. Nessa próxima consulta ele tem que idade? 11. Ou 10. Aí eu tenho que colocar os meses, inclusive. Aí eu coloco lá, pego um gráfico de 10 anos, marco lá e eu vou comparando essa evolução dele. Ah, é pra fazer de cada um então. De cada idade, como se fossem 3 consultas diferentes. Tá, ele nasceu 8 de janeiro. Aí isso eu vou colocar. Essas 9 3 anos. consultas, primeiro calculo a idade dele. Aí eu coloco o gráfico do peso. Depois eu vou colocar da estatura e depois eu coloco o